Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal. Se inscreva, conheça o Luz do Criador, ajude outras pessoas, compartilhe essa energia. Eu vou direto ao assunto hoje, tá? O tema que eu coloquei, essa porta que você está batendo não é sua. Então vamos lá, a porta fechada também é caminho, né? Faz parte do tema aí. O que acontece, pessoal? Vamos falar de propósito novamente, né? Às vezes Deus faz com a gente o seguinte teste: será mesmo que você está querendo o seu propósito? Será que você tem a vontade, a determinação e o foco para fazer realmente diferença naquilo que eu coloquei para a sua vida, para o seu crescimento, para você? Porque a gente já sabe, né, pessoal, esse canal fala sobre reprogramação mental, sobre expansão da consciência. Então a gente já tem aquela consciência aqui, pelo menos eu espero que sim, daquele seguinte pensamento: eu não estou na Terra a passeio, né? Eu vim para evoluir, eu vim para crescer, eu vim para melhorar, para conhecer não só pessoas, mas fazer diferença na vida delas e ela na minha vida, né? Existe uma evolução, um processo de evolução, e eu estou passando por essas etapas. Então, assim, quando a gente, eu falei até no outro vídeo a respeito disso, de teimosia, né? Quando a gente teima muito com alguma coisa, e essa coisa começa, no começo começou a dar meio que certo. E aí você tem aquela frustração, porque durante um período você fica muito contente, muito feliz, achando que aquilo lá é o seu resultado, a sua vida, é o que você nasceu para fazer, e é sobre aquilo que você vai se empenhar e aquilo que vai te dar frutos e tudo bem. Aí você planeja, se organiza sobre aquilo lá. E aí você fala: achei a mina de ouro, achei o que eu queria fazer, né? Achei o que a minha intuição falava, enfim, aquilo. E aí Deus vai te mostrando que não é bem isso para você fazer. E aí você se frustra, você se chateia, você fala: nossa, Deus não me olha, ele não me ama, que mais? Eu tô fazendo tudo errado, começa a se auto-julgar, né? Começa o auto-julgamento. Então a gente sempre acha que das duas uma, ou a gente é muito culpado ou ele, né? Ou coloca a culpa em alguém sempre. Então coloca a culpa nele muitas vezes. Então, e a gente não para analisar da seguinte posição: tá bom, pai, não deu certo. Não é isso. O que será que é então que você quer de mim? Qual que é o próximo passo que eu tenho que tomar? Se isso aqui não é para eu fazer, não é para eu me empenhar aqui, aonde é? Me fala. Me fala que eu quero ouvir de você. Eu quero te escutar. A gente faz isso? Não, né? A gente fica irritada, irritado, bravo, tal. Primeiro momento a gente perde a paciência, né? Não entende aquilo e se revolta contra a gente, ou contra o mundo, ou contra Deus mesmo, né? A gente se revolta contra Deus. E muitas vezes a gente fica um tempo sem falar com ele. Porque você fala que, ele é culpado de tudo, né? Não deu certo, ele não tá me amando, ele não tá olhando. Aquela frase comum que todo mundo fala: Deus me ama? Mentira, me ama nada. Se amasse, ele não deixava isso acontecer comigo. E não é bem assim, né? Então, essa porta fechada, muitas vezes é uma resposta que a gente realmente nunca quer, mas é a melhor resposta que ele pode te dar. É a mais perfeita resposta quando ela se fecha, porque ele sabe que para você não é um botão de rosa, é um buquê inteiro que ele quer te dar. Amém? Então, a partir dessa porta fechada, nunca ache, em hipótese alguma, minha amiga, meu amigo, que ele não está te vendo ou que ele não está olhando. Ele está fazendo os dois. Ele está te vendo, ele está te olhando, aliás, até mais, ele está te vigiando e ele está te protegendo.
né. Então, quando a gente, tem esse seguinte pensamento: "O que que eu fiz e faço todo dia ainda", porque a gente não para de fazer, né. Se a gente parar de fazer, a gente perde a sabedoria de Deus, a gente perde essa ligação, essa intuição, esse contato com Ele. E eu não quero perder o contato com Ele, e imagino que você também não queira, né. Então, a gente não pode perder a sintonia com Ele. Acho que essa é a palavra certa. Não deixe desintonizar de Deus, né. Não destoa o que Ele te fala, porque muitas vezes a gente destoa para o nosso lado, para o nosso entendimento. Sabe, aquela coisa do, né, o ego, tal, vai doer um pouquinho, pessoal, novamente, vai mexer com você. Mas se mexer com você é porque tem algo para te tocar, algo para ser falado, para você entender, tá bom? Então, quando a gente fala que: "Ah, minha intuição", mas será que é mesmo? Você está silenciando? Quais os passos que eu estava te falando com relação ao que eu fiz, né, e o que eu faço diariamente? Vamos lá. Primeiro passo que eu tomo, até anotei aqui, silenciar, que a gente já falou disso no outro vídeo. Então, quando silenciamos, ouvimos Deus com mais clareza e é a mais pura verdade. Quando você silencia, você fica recluso dentro de você. Aí sim, nessa hora, Deus está falando contigo. Pode perceber, não é o seu ego, é ele te respondendo, que é a sua intuição. Essa sim é a sua intuição de verdade. Segundo passo, ouvir a voz interna, que é o que eu estava falando, a voz interna, a sua intuição, que é Deus. Então, ouvir não é o ego, é a intuição realmente, é a genuína, é aquela que você geralmente, no caso da gente falar do ego, é que a gente dá as costas, a gente não quer ouvir, é essa mesmo que você não quer ouvir, que é o que Deus está te falando, que é o que Ele está passando para você. É essa, é que a gente nega com unhas e dentes e fala: "Não, isso aqui não é para mim". Pensa, porque é aí que está a resposta. Analisa, muitas vezes é bem aí, nesse cantinho dolorido que você fala: "Não tem nada a ver, não é para mim isso aqui", que ele está te falando: "Não, é para você sim. Eu sei que você é capaz de fazer isso e muito melhor ainda", entendeu? Ele confia em você, por isso que ele te entregou. A missão que ele entregou para você fazer, ele sabe muito bem quem são seus filhos, como eu falei no outro vídeo, então ele não te entregou à toa. Terceiro e último, ação. É a gente tomar a decisão e fazer acontecer, né? A gente começar a trabalhar isso daí. Então não é só a gente colocar no papel, escrever, planejar, é importante, é claro, tem que existir o planejamento, mas a ação é a mais que necessária, que é a mais difícil. A gente tem medos, né, receios, dúvidas, né, falta de confiança. Então nessa hora, meu amigo, minha amiga, fortaleça a sua fé e fecha o olho e confia. Porque é aquela história que eu falei diversas vezes, né, e que eu repito não só para você que está aí do outro lado, mas para mim, porque o meu ouvido está mais perto. Então, o que que eu falo? Dá o passo que ele te dá o chão. É difícil ter a fé para fechar os olhos e confiar piamente nele? É bem difícil. Mas quando você começa a trabalhar isso em você e fazer acontecer mesmo, falar: "Não, eu quero", aí é só vitória. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.